Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é o texto dissertativo no Enem. O que é e como se faz? Vamos lá? Primeiro, o texto da sua redação deverá ser produzido como? Em prosa, ou seja, estruturar-se por parágrafos. É um estilo de discurso que segue em uma direção até o fim, na exposição e defesa de uma ideia, na apresentação de uma opinião ou oposição. Segundo o dicionário Oasis, prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem metrificação intencional e não sujeita a ritmos regulares. Ou seja, o texto em prosa vai se estruturar por parágrafos. Você inicia com aquele espaçamento entre a margem da folha e continua e vai escrevendo linha após linha até faz o ponto final e depois começa outro parágrafo. Então, o texto em prosa vai se caracterizar pela estrutura dos parágrafos, ok? Próximo. Na modalidade escrita formal da língua portuguesa, das 5 competências exigidas para a redação, as quais serão tratadas mais adiante, esta é a primeira. Ao contrário da língua falada, a modalidade escrita deve caracterizar-se pela formalidade e pelo uso da norma culta. Sabe quando você está na sala e você olha assim para a aula de gramática e diz, mas professora, eu nunca vou usar isso aí? Você vai sim. No momento que você vai participar de um concurso, que você vai fazer a prova do Enem ou prestar vestibulares, você vai estar utilizando aquilo que você aprendeu no decorrer da sua educação básica. Então, é imprescindível que você preste atenção, se atente para essas regras, porque sim, você vai utilizá-las. No tipo dissertativo argumentativo, nós teremos exposição de uma ideia, que deverá ser sustentada por uma opinião a respeito do tema. É isso que lá na redação do Enem vai pedir, um texto dissertativo argumentativo. A dissertação, e agora nós vamos entender um pouquinho o que é essa dissertação. Ele é um texto de natureza teórica que visa expor minuciosamente um tema. Então, todas as vezes que você ouvir falar em dissertação, isso significa que alguém vai expor, vai colocar a sua opinião, né? Vai relatar, vai debater a respeito de um tema, desdobrando em todos os seus aspectos, através de uma estrutura lógica e ordenada. Grave essas palavrinhas. Lógica e ordenada de concepções iniciais. O autor propõe reflexões, incrementa uma forma de pensar, defende um ponto de vista. Discorre sobre ideia, cria polêmicas, propõe debates, insere raciocínios dos quais extrai consequências, introduz questionamentos que abalam as certezas absolutas. O texto dissertativo ele vai poder se dividir em dois. Primeiro, o expositivo e o segundo, o argumentativo. Se a dissertação apresentar apenas informações sobre algum assunto de forma imparcial, trata-se de uma dissertação expositiva. Mas no caso da prova, do Enem, da sua redação, é um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o que você vai ter que fazer? A finalidade desse texto é convencer o leitor e concordar com o ponto de vista sobre o assunto. Ou seja, no seu texto dissertativo argumentativo você vai falar, né, vai colocar o que você conhece a respeito daquele tema e principalmente vai trazer argumentos, vai defender uma tese, vai defender o seu posicionamento a respeito daquele tema. O texto da sua redação deverá, primeiro, o que você vai fazer? Você vai discorrer sobre um tema de ordem social, científica, cultural, educacional e política. Mas, professora, como é que eu vou saber de tudo isso, professora? Como é que eu vou chegar lá na hora e falar? Vai que eu não sei o conteúdo. Vai saber. Por quê? Você, como aluno competente, atualizado, você vai passar a ler mais. Quanto mais se lê, mais conhecimento se tem. Logo, você vai saber, né? E é isso que a educação básica quer. Se você for parar para olhar os objetivos, é isso
que o aluno saia uma pessoa crítica, socialmente, politicamente. Então, é necessário, quando você sai do ensino médio, você saiba debater, relacionar, comentar, conversar com qualquer pessoa a respeito de um tema, quer seja político, cultural, social, econômico. É necessário que você saiba. Então, por isso que é pedido na prova do Enem. Não adianta você dizer assim, mas eu nunca vi isso e vou chegar lá e fazer uma prova. Não. Tudo que você lê dentro de sala, que você estuda, é sempre objetivando o quê? Que você tenha conhecimento, que você saiba debater, que você saiba conversar e principalmente que você saiba expressar-se criticamente. E aí você sabe, né? Você vai saber falar sobre um tema. O que a redação quer mais? Que você defenda uma tese, ou seja, o seu ponto de vista. O que você acha a respeito daquele tema? Você vai defender. E para defender você vai utilizar o quê? Argumentos. E a partir, depois que você falou sobre a tese, né? Aí você defendeu, você apresentou argumentos e no final, o ponto crucial, muitas redações eram aqui. Por quê? A intervenção. Além de você saber o que, como, o porquê que você pensa daquele jeito, você precisa também pensar na solução. Como é que você vai solucionar? Se você acha que tem um problema, que não está legal, ou que está até bacana, né? Que você concorda com aquele tema, que o seu ponto de vista é positivo, mas você precisa solucionar, você precisa dizer o que precisa ser feito mais. Os governantes precisam conscientizar, as escolas precisam conscientizar o que precisa ser feito, como vai ser feito e por quem vai ser feito. Isso é a intervenção de vocês, que estará lá na conclusão que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí, o planejamento do nosso texto dissertativo argumentativo, ele vai ter 3 pontos cruciais. Primeiro, a introdução, que vai apresentar a ideia principal da dissertação, podendo conter uma citação, uma ou mais perguntas. Nós vamos ter o desenvolvimento, que apresenta e desenvolve argumentos, é a parte mais extensa do texto, costuma-se deixar um parágrafo para cada argumento, ou seja, você gastou um parágrafo na introdução, aí você vai gastar mais uns 3 no seu desenvolvimento, pensando sempre que cada parágrafo deve ter uma linearidade, ou seja, deve ter as 5 a 7 linhas, para que você possa ter um texto bem construído, para que você possa ter um desenho, né? Vamos dizer, um desenho, que ele fique assimétrico no papel. E, por último, a conclusão, com 5 a 7 linhas, que você vai colocar o resumo do que foi dito no texto e apresentar uma proposta de solução. Ou seja, você vai pegar um pouco daquilo que você já falou em todo o seu texto, não pode trazer coisas novas ou trazer opiniões diferentes. É conclusão, você está terminando seu texto. Então, você faz aquela retomada, né? Por tudo que já vimos, concluindo, acredita-se que é isso e vai colocando a solução, vai desenvolvendo a sua intervenção, lembrando o que você vai fazer, quem vai fazer e como vai fazer. Algumas recomendações importantes na construção do seu texto. Nós falamos da estrutura, falamos o que é, mas algumas recomendações importantes. Primeiro, título. Professor, eu coloco o título 1? Coloco. Título não é obrigatório. Ou seja, você pode colocar ou não. Se você coloca, essa linha vai contar. A linha do título conta. Se você não coloca, tudo bem, não é obrigatório. 2. Números de linhas da redação. A redação tem que ter no mínimo 8 linhas e no máximo 30 linhas. Ou seja, se você escreve 7, você pode obter a nota 0. Professora, eu escrevi 7, mas eu acho que ficou bom se escrever 7. Se for menor que 8, pode zerar na redação. Outra coisa, os textos de apoio.
cópia dos trechos não serão considerados na contagem de linhas e pode até fazer você zerar ou que você perca ponto. Ou seja, toda vez que você vai pegar a proposta de redação do Enem, ele vem com textos motivadores. São textos que servem para te dar um norte, para você saber mais ou menos o que você vai falar, para te trazer uma noção. Aí a pessoa pega, não, vou pegar um trecho daqui, vou pegar o trecho dali, pronto, fazer minha redação. Não, se você pegar trechos dos textos motivadores, elas serão desconsideradas. Ou seja, você escreveu 15 linhas. Dessas 15 linhas, 8 linhas eram dos textos motivadores. Ou seja, você vai ter só apenas 7, então você vai zerar. Outra coisa importante é a letra legível. Ah, professora, mas eu escrevo assim desde criança, nunca consegui melhorar. Galera, é letra legível. Se não tá bom, vai praticar. Tem que melhorar. Letra legível, tem que dar para entender. Se o leitor, né, não conseguir entender a sua letra, ele não vai ficar fazendo esforço. Então, você pode perder vários pontos aqui. Então, letra legível. Ah, professora, mas eu não sei escrever junto, ou seja, em letra cursiva. Pode ser em letra de forma, pode ser separado, mas tem que ser legível. A caneta exigida é caneta de tinta preta, de corpo, de material transparente, de tal forma que você consiga ver a tinta, que seja visível. Não é azul, não é lápis, não, é caneta preta. Por quê? Porque antigamente era utilizada azul e como é feito por máquina, se você tem azul de diversas cores, pode ficar fraquinho e o leitor não conseguir ler sua resposta no gabarito. Ou quem está lendo a sua redação mesmo. Então, é preta, caneta preta. E não deixe para fazer teste de caneta no dia da prova. Teste antes. E aí, agora nós vamos exercitar um pouquinho depois de tudo que nós falamos. 1. Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que A. Conta uma história ou narra algum acontecimento. B. Apresenta informações sobre um objeto ou fato específico e enumeram suas características. C. Instruem o leitor interlocutor, por isso predomínio dos verbos no infinito. E D. Expressam opinião que são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Qual é, galera? É a letra D. Expressam opinião que são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor, beleza? Próximo. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa no qual se emprega o abstrato, conceitos, ideias, concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar leitor, interlocutor, com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Que texto é esse? É o descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo ou dissertativo argumentativo? Dissertativo argumentativo, né, galerinha? Então é isso. Nós acabamos a nossa aula por aqui. Para vocês assistirem esse e os demais vídeos, acessem eduque.acre. Tchau!